Olá, meu nome é Gabriela Rossi e vou relatar uma história que minha avó sempre me contava quando eu era mais nova. Essa história, dizia ela, aconteceu por volta da década de 1950 no interior do Rio Grande do Sul, e que até hoje eu lembro com detalhes, e ainda me perturba. Fique comigo e venha conhecer essa história. Imagine uma paisagem onde o tempo parece passar mais devagar, onde o céu toma aquele azul profundo do sul do Brasil. É um lugar afastado, cercado por morros e campos, longe da agitação urbana. Estamos no coração do Rio Grande do Sul, quase na fronteira com o Uruguai, onde as tradições resistem ao tempo, e as histórias parecem ganhar vida própria. Ali, naquela imensidão verde tranquila, existiu uma estância, um refúgio de criação de caprinos que, à primeira vista, não difere de tantas outras na região. Mas cada espaço, cada pasto, cada canto daquela terra guarda um pedaço da história de Marcos e Dona Lúcia. O casal viveu ali há décadas, cuidando da fazenda com dedicação, cercados pela simplicidade que escolheram quando jovens. Os filhos cresceram naquele solo, mas, como tantos, buscaram novos destinos na cidade grande. Agora, são só os dois, Marcos e Dona Lúcia, duas almas unidas por uma vida inteira de companheirismo, mas que, com o passar dos anos, parecem manter certa distância. Marcos, um homem de 50 anos, robusto e calejado pelo trabalho, ainda encontra prazer em cuidar da estância, do rebanho, do que ele mesmo chama de seu legado. Ele é um homem de palavras poucas, mas intensas. Dona Lúcia, com seus 47 anos, é a figura que cuida do lar e mantém a ordem do lugar. Uma mulher que, apesar de cansada, mantém a firmeza nos gestos. Ela sente falta dos filhos, da vida que se esvai em meio aos costumes do campo, mas encontra consolo nos afazeres da casa e nas lembranças. É uma mulher de poucas exigências, talvez acostumada à monotonia e à rotina do casamento. E assim eles vivem, lado a lado, um para o outro, mas também em mundos distintos. A quietude daquela terra, o vai e vem dos empregados e o murmúrio dos animais parecem esconder, talvez até proteger, um segredo. Com o tempo, algo se transforma na rotina de Marcos e Dona Lúcia, quase imperceptível, mas que começa a crescer entre eles. O casamento, que já fora marcado pela cumplicidade e pela paixão nos primeiros anos, agora se revela um relacionamento sem vida. Dona Lúcia, antes cheia de energia, sente o peso da idade, e seus desejos vão se aquietando, como brasas que aos poucos se apagam. Ela encontra consolo nas pequenas tarefas. Marcos, por outro lado, sente de forma aguda essa mudança. Ele tenta se aproximar, tenta acender aquela faísca adormecida do casamento, mas cada tentativa é repelida. Ele observa a mulher ao seu lado, aquela com quem compartilhou uma vida, mas que agora parece mais distante do que nunca. E, embora ele respeite o espaço dela, porém ainda sente falta do que já viveu. Para ele, a ideia de uma aventura fora do casamento jamais fez sentido. Os valores de Marcos, enraizados na fidelidade e no respeito que sempre sentiu pela esposa, o impedem de sequer imaginar uma traição. Ele lembra das promessas que fizeram um ao outro, dos momentos que viveram e de tudo que construíram juntos. E, mesmo sentindo-se cada vez mais só naquela estância que antes era um lar cheio de vida, ele tenta manter o compromisso com Dona Lúcia, se agarrando à esperança de que, talvez, seja só uma fase ruim do casamento. Mas os dias passam e, com eles, os vazios vão se acumulando. A intimidade se transforma em algo ausente. Marcos começa a se perceber cada vez mais inquieto, dividido entre o amor que sente e a necessidade que não sabe como resolver. E enquanto ele segue com o trabalho, dia após dia, cuidando do gado e do pasto, há um desejo que cresce em seu coração, uma urgência. É nesse momento que algo estranho começa a brotar na mente de Marcos, uma ideia improvável, absurda, mas que ele, de algum modo, começa a encarar como a única solução para preencher aquele vazio que o consome. Numa noite silenciosa da estância, Marcos se viu sozinho nos campos, rodeado pelas cabras que sempre cuidara com dedicação. A lua iluminava os pastos. Foi então que uma cabra se aproximou dele, como se pressentisse o que nem ele mesmo ousava admitir. Marcos olhou para o animal, sentindo uma mistura estranha de culpa e atração, um impulso que ele mal podia explicar, mas que o fazia hesitar. No começo, ele tentou afastar a ideia, achando absurda a própria sugestão. Aquilo não era o que ele queria, era como se seu próprio desejo estivesse transformado pela solidão, pela desesperança de que Dona Lúcia pudesse, um dia, voltar a ser sua companheira como antes. Mas, noite após noite, o impulso voltava, cada vez mais forte, mais inescapável, até que ele cedeu, talvez sem nem perceber. A princípio,
Esse segredo que Marcos guardava pesava como uma culpa surda. Ele se preocupava que alguém, talvez Dona Lúcia ou até mesmo os empregados, pudesse perceber o que estava acontecendo. Ele temia o que aquela verdade poderia fazer com tudo que ele construíra até então. Mas a cada dia, Marcos tentava se convencer de que aquilo era apenas um alívio passageiro, uma maneira de preencher o vazio que tanto consumia. Afinal, quem nunca guardou um segredo dos outros, um lado sombrio que ninguém poderia entender? A cabra, com sua postura dócil e pacífica, começou a ser para Marcos um estranho refúgio. No fundo, ele sabia que aquilo era errado, sabia que estava cruzando uma linha invisível, mas os sentimentos que o guiavam eram mais fortes que a razão, mais fortes até mesmo que os valores que ele tanto prezava. Naqueles momentos em que estava sozinho no campo, ele parecia esquecer a realidade, esquecia quem era, e se entregava àquele ato improvável, acreditando que, de alguma forma, aquilo lhe traria a paz que tanto ansiava. Mal sabia ele que aquela solução que encontrara não só marcaria para sempre a sua vida, mas também criaria algo que mudaria o destino de todos na estância para sempre. Os meses passaram, e a cabra com a qual Marcos mantinha seu segredo começou a mostrar sinais de prenhez. Ele, que havia achado impossível que algo surgisse daquela ligação estranha, tentava agora esconder o pânico ao ver o ventre do animal inchando. Algo em seu íntimo lhe dizia que aquilo era um presságio, um aviso de que seus atos haviam ultrapassado o limite. Ele cuidava dela como se, de algum modo, pudesse controlar o que estava por vir. Naquele verão, numa noite abafada, o parto começou. Marcos, que tentava evitar pensar demais sobre o que aconteceu, foi chamado por um dos empregados, que encontrou a cabra em agonia, sua respiração rápida e profunda, e uma estranha inquietação. Com as mãos trêmulas, Marcos se aproximou, o olhar fixo na cabra, os pensamentos confusos. E então, em meio à escuridão do estábulo, algo nasceu. A criatura veio ao mundo com um choro abafado, um som fraco e estranhamente humano que fez os pelos de Marcos se arrepiarem. Ele olhou para o filhote e mal acreditou no que seus olhos viam. Ali, deitado sobre o feno, estava um ser pequeno e frágil, mas aterradoramente familiar. Tinha a cabeça de um cabrito, com olhos escuros e inexpressivos, mas o corpo parecia mais próximo do humano. Coberto de pelos, mas com mãos pequenas, dedos finos e pés assimétricos, grotescos, que pareciam meio caprinos, meio humanos. Marcos sentiu uma mistura de horror e responsabilidade. Ele sabia que ninguém poderia ver aquela criatura, que aquele era o resultado de seus atos. Mas enquanto observava ali, vulnerável e indefesa, uma parte dele se deixou levar por um estranho sentimento de proteção. Como um pai, ele envolveu o pequeno ser em um pano e o carregou até Dona Lúcia, que esperava na casa, ansiosa e sem suspeitar de nada. Ao ver a criatura, Dona Lúcia não gritou, não recuou, mas ficou em silêncio, seus olhos cheios de uma tristeza confusa e piedosa. Talvez ela pressentisse algo, ou talvez fosse um instinto maternal, mas, sem questionar, envolveu a criatura nos braços. Ela decidiu chamar aquele ser de Nenê, nomeando como se fosse um filho, e passou a cuidar dele com uma dedicação cuidadosa e silenciosa. E assim, Nenê passou a fazer parte da vida deles, um segredo monstruoso, nascido da solidão e guardado por um casal que, de algum modo, agora parecia mais unido do que antes, como se ambos estivessem ligados pela escolha de esconder o indescritível. Os dias transformaram-se em semanas, e o que parecia impossível aconteceu. Nenê não só sobreviveu, como começou a crescer. Cada dia que passava, a criatura revelava mais traços surpreendentes. Marcos e Dona Lúcia assistiam, em um misto de assombro e afeição, aquela pequena criatura se desenvolvendo. A aparência de Nenê era desconcertante. Ainda carregava a cabeça de um cabrito, com olhos que fitavam o mundo com uma curiosidade inquietante, mas seu corpo, embora coberto de pelo, começava a se assemelhar ao de uma criança, com braços e mãos quase humanos que ele movia com destreza, e uma postura que, estranhamente, lembrava de um menino pequeno aprendendo a andar. Dona Lúcia, que se apegou ao pequeno ser de uma forma que nem ela sabia explicar, passou a vesti-lo com roupas velhas dos filhos, como se o ato de vestir aquele corpo estranho fosse uma maneira de protegê-lo do mundo e, quem sabe, de aliviar a dor que carregava em seu coração. Ela cuidava dele como se fosse um bebê, ninando em silêncio, sussurrando canções antigas que costumava cantar para os filhos quando pequenos. Nenê se aconchegava nos braços dela, respondendo com sons suaves que eram ao mesmo tempo estranhos e reconfortantes, como se ele compreendesse, de algum modo, a ternura daquele toque. Com o tempo, Nenê começou a tentar balbuciar palavras, e o som gutural que ele emitia se transformou em algo que lembrava vagamente a fala humana. Era como se ele entendesse o mundo ao seu redor,
E, ainda que sua aparência fosse desconcertante, a forma como olhava para Dona Lúcia e para Marcos carregava algo inegavelmente humano. Nenê andava pela casa, explorando os cantos, tocando os móveis, como uma criança curiosa que começava a conhecer seu lar. Ele até ajudava Dona Lúcia com pequenas tarefas, carregando coisas para ela, e às vezes tentava imitar os gestos de Marcos enquanto ele cuidava dos animais, como se quisesse aprender a ser parte daquele mundo. Os empregados, que começaram a notar o movimento estranho da criatura pela casa e o afeto que Dona Lúcia demonstrava por ela, se sentiam cada vez mais inquietos. Comentários sussurrados percorriam, e olhares de estranhamento se voltavam para Nenê sempre que ele aparecia. Um a um, os trabalhadores foram deixando a estância, incapazes de lidar com aquela presença insólita. Alguns evitavam olhar para o pequeno ser, cruzando-se com ele às pressas, enquanto outros, ao vê-lo, faziam o sinal da cruz, convencidos de que aquilo era obra de alguma maldição. Marcos, por sua vez, tornava-se cada vez mais reservado, afastando-se até dos próprios filhos. Ele os proibia de visitar a estância, sempre arranjando desculpas, alegando que o campo estava difícil, que o gado exigia mais atenção. Temia que algum deles pudesse descobrir a verdade, que vissem Nenê e entendessem o que ele próprio mal conseguia aceitar. O segredo que antes o envergonhava agora era seu fardo, e, ao mesmo tempo, uma parte inseparável de sua existência. Assim, Nenê crescia, cercado pelo silêncio e pela dedicação de Marcos e Dona Lúcia, que se fechavam para o mundo em torno dele. Na estância, e Nenê se tornava uma presença tão natural quanto o próprio campo, uma criatura nascida do improvável, mas que agora era acolhida como se fosse uma parte do lar que ambos haviam criado juntos. Conforme os anos passavam, Nenê tornou-se mais do que apenas um segredo. Ele se transformou em um vínculo silencioso que unia Marcos e Dona Lúcia em uma cumplicidade profunda, algo que transcendia o entendimento comum. Para eles, Nenê era o que restava de um amor que havia murchado, mas que agora florescia, tortuoso e estranho, na forma daquela criatura. Na casa, onde o silêncio antes era quase doloroso, agora havia a presença viva e inquietante de Nenê, que dava propósito aos dias de ambos. Apesar da aparência peculiar e do comportamento que alternava entre o inocente e o inquietante, Nenê era tratado como membro da família, como filho que, de certa forma, Marcos e Dona Lúcia nunca puderam criar juntos. Quando eles o chamavam para jantar ou o confortavam, a criatura os olhava com um misto de curiosidade e adoração. Parecia entender o afeto, mesmo que nunca fosse capaz de compreendê-lo completamente. Mas, com o tempo, a presença de Nenê começou a impactar a própria estância. Sem os empregados, a fazenda começou a decair. O pasto, que antes era cuidadosamente mantido, foi ficando descuidado. As cercas, antes fortes, agora mostravam falhas, e o gado começava a escapar por onde pudesse. Sem auxílio, Marcos e Dona Lúcia passaram a depender da ajuda de Nenê nas tarefas do campo. Ele era forte e rápido, com uma agilidade que assustava os dois e, ao mesmo tempo, os maravilhava. As mãos pequenas, porém fortes, manejavam ferramentas e faziam o que fosse necessário para manter o mínimo da ordem. E, em troca, ele recebia o afeto deles, uma troca que para ele parecia natural. Os poucos vizinhos e os comerciantes que ainda mantinham contato com a família estranhavam o isolamento crescente dos dois. Rumores corriam pela região. Falava-se de uma criatura estranha que vagava pelos campos ao entardecer, algo que mais parecia lenda que realidade. E Marcos, por mais que tentasse esconder o segredo, sabia que a verdade estava à beira de ser descoberta, pois Nenê era inquieto, curioso, e de vez em quando se aventurava além dos limites da propriedade. Em uma tarde, enquanto Dona Lúcia cuidava do jantar e Marcos tentava consertar uma cerca velha, Nenê desapareceu por algumas horas. Quando voltou, ele trazia um brinquedo nas mãos, uma boneca velha que Marcos logo percebeu, pertencer a uma família vizinha. Ele soube, naquele instante, que a presença de Nenê começava a ser percebida além dos limites da estância, e a tensão se espalhou por sua mente como uma sombra. A partir desse dia, Marcos e Dona Lúcia viveram em alerta constante. Cuidavam de Nenê com carinho e medo, temendo que o mundo descobrisse o que haviam protegido por tanto tempo. E, embora o amor que sentiam pela criatura fosse real, ambos sabiam que aquele segredo, o segredo de Nenê, era uma espécie de condenação silenciosa que os mantinha presos, como guardiões de um mistério que não poderiam compartilhar com ninguém. Foi durante uma das idas à cidade que a realidade daquilo que escondiam se chocou com o mundo exterior. Marcos, em sua velha caminhonete, dirigia pela estrada poeirenta. Ele precisava vender algumas cabras para conseguir dinheiro, já que a estância começava a ter dificuldades para se manter. Na feira,
Enquanto negociava, conheceu Júlio, um jovem jornalista que estava pela região investigando histórias locais. Júlio, curioso e simpático, ofereceu-lhe uma carona de volta até a estrada que levava à fazenda. Marcos hesitou, mas o jovem era insistente. Durante a conversa, Júlio falava sobre o que ouvirá na região, as lendas que corriam entre os moradores e os rumores sobre uma criatura que vagava pela noite. Com um sorriso, o jornalista disse que talvez houvesse alguma verdade nas histórias, que ele mesmo havia visto marcas estranhas nas estradas, pegadas quase humanas, mas com um toque bestial. Marcos, com o coração pesado, tentou disfarçar, fingindo interesse casual, mas sabia que as pegadas só podiam pertencer a uma única criatura. Ao chegar próximo à estância, enquanto caminhavam pelo pasto já desolado, Júlio parou de repente. Seus olhos se fixaram em algo que se movia à distância. Era Nenê, que, curioso como sempre, saíra para explorar as redondezas e agora os observava. Com uma mistura de fascínio e horror, Júlio tirou uma câmera do bolso e começou a registrar o que via. A figura pequena e curvada, com seus traços híbridos de cabrito e humano, parecia estar imóvel, encarando-os com aqueles olhos escuros e profundos. Marcos tentou intervir, balbuciando palavras para distraí-lo, mas era tarde demais. Júlio, excitado pelo que pensava ser um furo de reportagem, insistiu em se aproximar, sem notar a angústia e o medo estampados no rosto de Marcos. Em um último esforço, o velho tentou convencê-lo de que não havia nada ali, que Nenê era apenas uma ilusão causada pela sombra, um engano dos olhos. Mas Júlio estava decidido a ir adiante e, antes que Marcos pudesse impedi-lo, ele capturou uma foto de Nenê no clarão do pôr do sol. Quando enfim se despediram e Júlio seguiu estrada fora com o material, Marcos sentiu uma inquietação crescer dentro de si. Algo sombrio parecia prenunciar o destino do jovem. Naquela mesma noite, antes de Júlio chegar à cidade, um acidente fatal interrompeu seu retorno. A caminhonete em que dirigia saiu da estrada, colidindo com uma árvore numa curva perigosa. A notícia chegou a Marcos no dia seguinte. O corpo de Júlio fora encontrado ao amanhecer, junto a uma câmera parcialmente destruída que a polícia recolheu. Mais tarde, quando a câmera foi investigada, uma única foto capturava a imagem de Nenê, o suficiente para que os boatos se intensificassem. Mas, sem provas concretas, a polícia atribuiu a imagem a uma montagem ou ilusão, e o mistério logo foi engavetado como mais um dos mitos da região. O segredo estava, ao menos por enquanto, protegido, mas o destino de Júlio deixará uma sombra sobre Marcos e Dona Lúcia, que agora compreendiam o peso real daquele segredo, a escuridão que envolvia seu lar e que o separava de todo o resto do mundo. Com o tempo, Nenê tornou-se uma presença cada vez mais complexa na vida de Marcos e Dona Lúcia. Anos se passaram, e o pequeno ser, que tanto lembrava um filho bizarro e querido, crescia em um ritmo diferente do esperado. Embora sua aparência continuasse peculiar, Nenê envelhecia rápido. Pelos do focinho e do corpo antes fortes começaram a rarear, e a vitalidade que ele demonstrava quando criança foi sendo substituída por uma fraqueza que preocupava os dois. Aos 18 anos, Nenê já exibia os sinais de envelhecimento típicos dos caprinos, com a pelagem acinzentada e o corpo cansado. Sua respiração era pesada, e os movimentos já não tinham a energia juvenil que tanto assustava e encantava o casal. Ele passou a ficar mais recluso, se aconchegando ao lado de Dona Lúcia na varanda ou acompanhando Marcos silenciosamente pelo campo. O amor que tinham por ele era genuíno, e agora que sua saúde estava debilitada, ambos sofriam com o destino iminente que sabiam que se aproximava. Numa manhã fria, Marcos encontrou Nenê deitado em seu canto preferido do estábulo, imóvel, com os olhos fechados e o corpo encolhido como se tivesse simplesmente adormecido. Ao lado, Dona Lúcia soluçava em silêncio, acariciando o rosto do ser estranho e querido, despedindo-se de alguém que, em segredo, ela amara como um filho. Marcos, incapaz de conter a emoção, ajoelhou-se ao lado dos dois e ficou em silêncio, a dor da perda transbordando de seus olhos. A morte de Nenê marcou o início do fim para o casal. Marcos, já fraco e debilitado, foi tomado por uma melancolia profunda. Sem Nenê, a casa parecia vazia, e as lembranças daquele ser singular o atormentavam e o consolavam ao mesmo tempo. Poucos dias depois, ele sofreu um colapso e foi encontrado sem vida por Dona Lúcia, que mal conseguia aceitar a perda. Sem forças para lutar contra a tristeza que a assolava, Dona Lúcia foi levada ao hospital, onde passou seus últimos dias em silêncio, relembrando os momentos ao lado de Marcos e de Nenê, e se entregando à saudade que não encontrava mais consolo. Poucos dias depois, ela também faleceu, deixando para trás a estância que um dia fora o lar daquele segredo inconfessável.
A única prova da existência de Nenê era a foto capturada por Júlio, que permanecia guardada nos arquivos da polícia, tratada como uma montagem, uma fábula impossível. O tempo tratou de transformar a história de Nenê em lenda, mais um dos mistérios do campo, daqueles que o vento leva, mas que nunca são esquecidos. E você, acredita nessa história? E se fosse você, o que você faria? Deixe nos comentários. E não se esqueça de curtir o vídeo e seguir o canal para mais relatos.